Sejam todos muito bem-vindos ao canal Matemática e Cidadania. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre esse tópico, razão entre dois números. Uma razão entre dois números é um conceito bem simples em matemática. Quando você quer comparar duas grandezas, você pode dividir uma pela outra e assim você vai ter uma noção de quantas vezes uma grandeza é maior ou menor que a outra. Para você entender um pouquinho melhor acerca desse conceito, vamos trazer aqui um exemplo bem comum no nosso dia a dia. A ideia de velocidade média. Lá no ensino fundamental, no 9º ano, e também no começo do ensino médio, a gente aprende a calcular velocidade média. Tem uma formulazinha bem comum, quase todo mundo que passou pelo ensino médio costuma lembrar dessa fórmula, V igual a ΔS sobre ΔT. Ou seja, a velocidade média de um móvel corresponde à razão entre a distância percorrida e o intervalo de tempo para se percorrer essa distância. Vamos para um exemplo prático? Está aqui, ó. Essa imagem é a imagem da prova vencida pelo jamaicano Usain Bolt, aquele famoso corredor que é recordista mundial dos 100 metros. Em 2009, em Berlim, ele estabeleceu esse recorde fazendo o percurso dessa prova de 100 metros em apenas 9,58 segundos. E aí, quando você divide um valor pelo outro, 100 dividido por 9,58, o resultado vai ser de 10,44 metros por segundo. Ou seja, ele conseguiu, num espaço de 100 metros, imprimir uma velocidade que, passada para quilômetros por hora, é de quase 40 quilômetros por hora. Mais precisamente, 10,44 multiplicado por 3,6 corresponde a 37,58 quilômetros por hora. Agora vamos para um segundo exemplo. O segundo exemplo fala acerca de um outro conceito bem importante, muito utilizado na geografia. É o conceito de densidade demográfica. A densidade demográfica é a razão entre o número de habitantes de uma cidade, de um país, de um município, pela sua área. E aí eu estou trazendo os exemplos da cidade de São Paulo. A imagem aqui lembra logo São Paulo, né? A maioria das pessoas, quando vê essa foto, já reconhece imediatamente que se trata da maior metrópole brasileira, a cidade de São Paulo. E aqui ao lado eu tenho uma imagem de uma cidade que é bem menor que São Paulo, é a cidade de São João de Meriti, localizada no estado do Rio de Janeiro, exatamente na Baixada Fluminense. São João tem uma população muito menor que São Paulo. Enquanto a população de São Paulo é de 11.253.303 habitantes, São João de Meriti já vai ter uma população que é de 458.673 habitantes. No entanto, apesar dessa grande diferença no número de habitantes, quando você divide a população paulistana pela área que o município ocupa, a sua densidade demográfica vai ser de 7.398,25 habitantes por quilômetro quadrado. Já no caso de São João de Meriti, quando você pega a área do município, e utiliza esse valor no denominador da fração, você dividindo o número de habitantes por esse denominador, o resultado vai ser de 13.024,56 habitantes por quilômetro quadrado. Ou seja, apesar de São João ser uma cidade muito menor que São Paulo, tanto em população como em área, a gente observa que a sua densidade demográfica ela é muito maior que a de São Paulo. Conclusão que a gente chega: apesar de São Paulo ser a cidade mais populosa do Brasil, ela não é a mais povoada. Pelo censo do IBGE em 2010, São João de Meriti seria
a segunda cidade mais povoada do Brasil, perdendo apenas para Taboão da Serra. Por muito tempo, São João de Meriti, inclusive, foi conhecido como o formigueiro das Américas. Por quê? Porque, mesmo tendo, repito, uma população muito menor que São Paulo, é muita gente para um espaço muito pequeno. Então, esse conceito de densidade demográfica também ele se apoia exatamente no conceito de razão entre dois números. É a matemática também presente na geografia. Agora, o terceiro exemplo que eu vou trazer hoje é sobre um assunto bem chato. No dia 28 de março, a Universidade Johns Hopkins, ela informava no seu site o número de casos de pessoas portadoras do vírus que está assolando o planeta, o coronavírus, né? E aí a gente tem alguns dados que eu separei, como no caso a Alemanha, Coreia do Sul, Estados Unidos e Brasil. Esses eram os números de infectados nesses países no dia 28 de março. Na coluna ao lado, a gente tem aqui os números de mortos. E aí, quando você divide o número de mortos pelo número de infectados, você vai ter a taxa de letalidade da Covid-19 nesses respectivos países. Está aqui, ó. No caso da Alemanha, o resultado da letalidade da Covid-19 por lá foi de 0,75%. Na Coreia do Sul, esse valor já sobe para 1,52%. Nos Estados Unidos, esse valor sobe um pouco mais para 1,63%. E aqui no Brasil, no caso, no dia 28 de março, essa taxa de letalidade fora registrada como sendo de 2,67%. Obviamente que esses dados, eles ainda vão receber uma atenção muito grande dos cientistas, muitas pesquisas vão ser feitas, certamente depois que essa pandemia passar, muita gente vai se debruçar sobre esses números, vai fazer algumas observações. A gente sabe que existem muitas subnotificações da doença, ou seja, talvez a letalidade seja um pouco menor, porque muitos que estão infectados não estão fazendo os testes para confirmarem se estão ou não doentes. Pode ser que pessoas também estejam morrendo e não estejam sendo informados pelas autoridades que as mortes estão sendo ocorridas em função desta doença, mas enfim, de qualquer forma que a gente já tem um norte sobre a letalidade dessa doença no momento atual. E aí, infelizmente, nesse caso, é a razão matemática entre dois números nos informando sobre um dado muito chato, que é a questão da letalidade de uma doença que está assolando o planeta, né? Nesse momento, inclusive, eu reforço que as autoridades vêm falando